Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, o podcast do Projeto Ecoar aqui no canal Sou Leal Podcast. Eu sou Caio Salaia, apresentador do programa, e hoje estamos de casa cheia para receber o pessoal do Ecoar Zona Oeste. Então, vamos um de cada vez aqui, porque para fazer apresentações para 3 pessoas é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, vamos com calma. Vamos começar por ordem alfabética e também com cortesia, com cavalheirismo. Seja muito bem-vindo, Lara. Ela que Obrigada. É articuladora social do Núcleo de Rio das Pedras e que faz a gestão de redes sociais. Seja muito bem-vindo, Lara. Obrigado, Caio. Oi, gente, um prazer estar aqui hoje com vocês, representando o Núcleo do Rio das Pedras, né? Estou muito feliz de estar participando do projeto. É um projeto que eu vejo que muda a vida de muitas pessoas. E hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história. E eu estou muito feliz de fazer parte. E é isso. Pô, obrigado. Obrigado por aceitar o convite também. Bom, seguindo, vamos aqui com ele, que é instrutor, professor de Jiu-Jitsu do Núcleo de Santa Cruz, Maicon Almeida. Tudo certo, Maicon? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo certo. Fala, galera. Boa tarde. Chega um pouquinho mais perto aí. Isso. Fala, galera. Boa tarde. Meu nome é Maicon, sou professor lá do Núcleo Ecoar Santa Cruz, né? E, cara, satisfação imensa fazer parte desse trabalho. Tô desde esse projeto, tô desde o começo aí. E só a vitória, peço que se estenda por anos e anos esse projeto aí, que vem impactando bastante criança lá na nossa comunidade. Pô, show de bola, Maicon. Obrigado também por aceitar o seu convite. E para fechar aqui nossa mesa, ele que é supervisor da Zona Oeste, que vai ter um conhecimento geral para falar sobre essa região tão importante para o nosso projeto, e também já foi mestre também lá no Núcleo de Santa Cruz, de Jiu-Jitsu. Rio das Pedras. Rio das Pedras, perdão, confundi. Rio das Pedras. Rio das Pedras. Seja muito bem-vindo, Rafael Biziato. Tudo certo, Rafinha? Tudo certo. Fala, galera, beleza? Pô, prazer, obrigado aí pelo convite, tá, Caio? Amarradão. Realmente comecei no projeto como professor lá no Rio das Pedras, passei um ano mais ou menos dando aula lá e tal, e aí veio o convite para ser supervisor, passei a fazer parte da galera da gestão e, enfim, prazer, já estou aí mais ou menos 3 anos no projeto, vendo acontecer, cada vez crescendo mais. Enfim, é um prazer fazer parte, meu irmão. Rafinha, quando você entrou, acho que a gente tinha papo de 60 núcleos. Hoje são 87, né, cara? Crescimento. Porra. E você fez parte disso, então muito obrigado. Muito obrigado também por aceitar o convite para estar aqui. Eu que agradeço. E bom, antes de a gente começar, pessoal, só vou fazer um breve recado. Primeiro, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que a gente vem a postar por aqui. A gente tem entrevistas semanais aqui no Sou Leal Podcast. Também siga a nossa página no Instagram, @ecoar_rj e o @Sou Leal Podcast. Vocês já, não se preocupem, vocês vão poder deixar a arroba de vocês também, tanto do núcleo quanto a pessoal, vocês fiquem à vontade, tá? Mas antes eu só vou explicar rapidinho o que é o Projeto Ecoar. O Ecoar é uma rede esportiva espalhada por todo o estado do Rio de Janeiro. A gente está, por exemplo, nas 8 regiões do estado. A gente fala aqui da capital, no pessoal da Zona Oeste, mas a gente também está lá no Noroeste Fluminense, em vários outros lugares do nosso estado, e que é 100% gratuito. Mas como que a gente tem um projeto 100% gratuito espalhado por todo o estado? Através da emenda parlamentar da autoria desse cara aqui com o nome estampado na nossa parede, o deputado federal Hugo Leal, um grande incentivador do esporte e, como eu falei no outro episódio, falo aqui de novo, um grande incentivador desse podcast. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Dessa vez eu consegui não bater na mesa, eu fico muito feliz, porque fiz um barulho danado. Bom, vamos começar, pessoal. A gente fez uma ordem primária aqui de apresentação, agora vamos inverter. Rafinha, eu queria saber se você é cria de Rio das Pedras, você que foi professor lá, hoje é supervisor também da região, eu queria saber se você é cria da comunidade. Então, não sou cria de lá, mas já tem mais ou menos 14 anos que eu fui morar no Rio das Pedras, né? Conheci minha esposa, a gente trabalhava na mesma loja, em shopping, e aí a vida me levou para lá, né? E foi onde eu conheci a comunidade, né? Eu ia quando era garoto, quando tinha o antigo Castelo das Pedras, né? Ia lá curtir o baile lá na comunidade, mas fui realmente para lá em 2010 para 2011. Onde eu conheci a comunidade, passei a E você era cria da onde antes? Eu morava no Catete ali, né? Na Zona Sul ali, entre Centro-Sul, né? Morei no Catete muitos anos, passei um período ali pela Glória, bairro de Fátima, toda aquela região ali do centro ali, onde eu andava mais, né? Sim. Inclusive conheci o Dudu Dantas, né? Lá, pô, frequentava o Morro Santo Amaro, namorava... Abraço pro Dudu aí. Abraço, Dudu. Valeu, meu brother. Namorava uma menina lá do Morro Santo Amaro, né? Pô, vi o Dudu faixa amarela, né? Caraca. Começando a treinar jiu-jitsu, eu já era faixa azul, mais ou menos. Deve ter sido um privilégio, né? Ver um cara campeão começar com certeza, assim. Legal. Com certeza, Legal. inspiração máxima, né? Enfim, e aí é isso. Aí
nesse período, morando no Rio das Pedras, foi onde eu conheci o projeto e passei a trabalhar com o projeto lá e ver tudo acontecendo ali na comunidade. E esse processo de mudança, como é que foi para você chegar lá em Rio das Pedras? Você conheceu sua namorada, sua esposa? Sim, sim. E aí vocês foram... Ela era de lá? Ela já era de lá, ela é cria de lá. A família sim. mora lá desde Sim. sempre, né? E aí, quando eu fui pra lá, não foi fácil a adaptação, né? Porque distante de família, todos os meus amigos no centro da cidade, família e tal, pra mim me afastar por um período grande, pra ir pra lá, voltar, era complicado. Mas depois não tem jeito, né? Ali onde estavam as pessoas que eu também aprendi a amar, que é a família da minha esposa e tal. E aí foi isso, fui convivendo e tô lá. Show, Rafinha. Seguindo por Rio das Pedras, eu pergunto agora pra Lara. Você também é cria de lá? Lara? Ai, nascida e criada. Nascida e criada. E sou moradora ainda de lá. Que legal. E, assim, eu comecei... Eu sou cantora, né? Sou artista. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, no projeto Ecoar, foi muito interessante, porque eu vi um outro lado e também pude me enxergar ali, né, como uma pessoa que foi... que eu sou fruto também de projeto social, de pessoas que me abraçaram, acreditaram em mim, me deram um incentivo. E hoje eu sonho junto com aquelas crianças ali no projeto. Eu sinto que é um sonho meu também, porque toda pessoa nascida em comunidade, né, sonha em, tipo, crescer, né? Uma coisa que eu ouvi no podcast da semana passada e eu vi em algumas outras entrevistas, não aqui, mas que a gente fez em outro estúdio, é uma questão de bolha. Quando você está na comunidade, você tenta estourar a bolha. Foi até palavras do Juan. Um abraço para ele aí, que você deu entrevista para a gente na semana passada. E a pessoal na comunidade, às vezes, parece que tem uma caixa na cabeça. E aí você quer tirar essa caixa da cabeça porque você sabe que existe um outro mundo. Sim. Né? E às vezes a ação social, o esporte em geral, acaba abrindo um pouco essa bolha, né? Exatamente. Isso e foi que eu tenho percebido. Com você? Exatamente. Isso que eu tenho percebido. E aí as pessoas acreditaram em mim e é muito lindo ver que um projeto social, né, que mesmo que não seja da minha área, que não é da música, que lá no caso do Rio das Pedras é o jiu-jitsu, né? Tem esse incentivo, tem mudado a vida das crianças. E assim, sou nascida e criada lá, minha família também. Moro lá com meu esposo, minha filha, minha família. E assim, boto fé que a comunidade vai ser muito reconhecida. A gente vê a realidade ali, né, Lara? Vê como é que é ali, né? Sim. A garotada na rua, com alguns maus exemplos e tal. E aí entra o projeto, né? Onde as crianças, de repente, passam a ter uma esperança. Isso, se eu pudesse definir o projeto com uma palavra, eu acho que é uma esperança. Para eles. É uma esperança. De tirar essa caixa... E dizer, né, quando tem aquela frase, a favela venceu, né? Eu acho que a gente entende isso de uma forma, às vezes, eu vou falar, eu acredito que a favela vence quando a pessoa, ela consegue, mesmo ali dentro, com toda a dificuldade viver, que né, tem, ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida, se educar. É possível isso. É possível. E através do projeto, eu acho que isso faz a diferença nas crianças pela educação que elas têm ali, né? Não é só coisa de rua que é falado, né? Mas sim fala sobre trabalho, sobre futuro, projeto, né? O que vai ser no futuro, né? Eles olham professores, chegam outras pessoas lá, né? Que trabalham, enfim, ou seja, cara, eu acho criança hoje que talvez seja professor do nosso projeto. Mas a gente viu, tem vários exemplos no Ecoar disso, cara. Não tem isso, então acho que é por aí. É porque a gente precisa de tempo para isso. Quando a criança ficar mais velha, com certeza a gente vai ter mais exemplos mas disso. Não deixa de ser um exemplo que elas têm agora de bem. São conversas também que de repente eles não têm dentro de casa, né? Sim. Que não tem, assim, na escola, enfim. É uma esperança muito grande. A gente entra nesse aspecto. É um rumo. A gente entra nesse aspecto que dá na vida. Porque essa parte de conversa é muito legal, mas é uma parada que eu vou falar mais pra frente, porque eu preciso apresentar o Michael. Sim. É porque a gente tá conversando. Mas é isso mesmo, A gente vai falar. Eu mesmo falei aqui pra eles, galera, vamos fazer num formato de conversa aqui, tô cortando, mil perdões. Nada. Concluir essa parte aqui. Então, saindo de Rio das Pedras, indo pra Santa Cruz, temos o Michael. Michael, como é que você é cria de Santa Cruz? Você mora lá desde pequeno? Como é que é a sua vida por lá? Sou cria de lá a vida toda, desde criança. E hoje em dia mora por lá ainda? Moro lá ainda. Você faz as suas coisas por lá e tal? Trabalha lá? Trabalho lá. Beleza. E como é que é a rotina por Santa Cruz? Como é que você acha que o Ecoar, o projeto e
as ações sociais têm ajudado lá na região? Até porque, só antes de falar, um dado interessante, Santa Cruz é a região mais a oeste da capital. Então, assim, às vezes a gente isola muito o lugar. Tem gente quando... Assim, eu até vou falar aqui, eu sou playboy da Zona Sul, né? Então, pô, eu nasci... Cara, o Equar, ele me... Eu até falei isso em outros lugares. O Equar abriu a minha visão do Rio de Janeiro. Eu não tinha conhecimento de vários lugares. Às vezes, quando a gente fala de Santa Cruz, Rio das Pedras, pra mim é uma noção, tipo assim, Rio das Pedras não é Rua das Pedras, é tipo uma parada dessa. Cara, todo mundo fala isso pra mim, é Búzios. Não tô morando em Búzios não, cara. É uma parada dessa mesmo, sabe? Tipo assim, quando eu entrei no Equar, acho que é uma parada que muitas pessoas têm que ter um pouquinho de noção também. Você abre o mapa do Rio de Janeiro, você vai conhecer vários outros lugares. Você vai entender que Santa Cruz não é um outro... Um outro mundo. Um outro mundo, sim, faz parte da Eu também capital, nunca tinha ido em Santa Cruz. Eu falo, cara, geralmente você fosse uma namorada, ou sei lá, conhecer ali por algum motivo. Fui lá conhecer o projeto lá no Michael, lá tive a oportunidade, fez um aulão lá com a garotada. E, pô, foi tranquilo. Fui lá, voltei de boa, tive a oportunidade de conhecer Santa Cruz pelo menos uma vez na vida. Show. E bom, vamos seguir aqui. Como o esporte entrou na vida de vocês? Agora começar pelo Michael. Você começou no jiu-jitsu, começou em outra coisa? Você falou aqui em off que já jogou bola. Queria saber como é que foi isso. Quando é que tu começou a praticar esporte em geral? Brincava de pelada lá, mas o jiu-jitsu começou na minha vida muito cedo, lá pelos anos também de 2000, né? 2000, assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Galera lá já tinha uma galera já que treinava lá na área. A galera, a gente, né, convivia junto. Na época de molecada também, né? Todo mundo queria ser lutador, queria ser, né? Os caras famosos aí que lutavam na época. E o jiu-jitsu começou a ser através da minha vida assim, bem novo. Comecei a treinar lá na Fightec, o meu mestre lá bem novo. E continuei, fui treinando. Aí quando peguei minha faixa roxa para marrom, eu comecei a ter um projeto lá, mas já era marrom já em 2010, né? Onde, graças a Deus, hoje a gente... E qual faixa etária tu tinha nessa época? Tu era adolescente ou já era adulto? Não, né? tinha já uns... Começou no jiu-jitsu com quantos anos? Comecei com 14. Ah, 14. Sim. É que às vezes, pô, eu faço taekwondo. Então, o processo do taekwondo até a faixa preta não é tão longo quanto o jiu-jitsu. Aí, às vezes, eu fico meio desnorteado. Mas, pô, o jiu-jitsu, você precisa de mais tempo pra chegar na faixa preta, né? Sim. Então, aí a gente tinha um projeto lá, né, cara? Graças a Deus, tinha um projeto lá na comunidade onde eu sou cria de lá, do Horto Florestal, que era atrás da casa lá da tia da mãe dos meus filhos, um projeto bacana que hoje lá, cara, a gente tem vários faixa preta que estão até fora do país que começou lá com a gente. Pô, que legal, cara. Que maneiro. Vários. Mudou várias vidas. Tem vários faixa preta lá que é muito, que começou lá com a gente. Pô, entendeu? que bom. Entendeu? E é uma parada que tu vê ali que o jiu-jitsu faz na vida. Quem é cria comigo sabe o valor do esporte na minha vida. Tá? Eu sei o que o jiu-jitsu fez na minha vida, primeiramente a Deus jiu-jitsu. Por eu estar aqui hoje, por eu ser o que eu sou hoje, é o jiu-jitsu. Senão, acho que eu nem aqui estava mais. A gente levanta a bandeira do jiu-jitsu, Marco, mas o esporte, o esporte, geral, eu falo, o esporte e jiu-jitsu, né? É. Eu sempre falo assim, quem me conhece, a frase que eu falo muito assim, né? Se vocês soubessem de onde eu vim, já saberia que eu venci. Porque eu sei de onde eu vim. Sim. Então, a gente cria de comunidade, né? A gente vê que é cruel, a parada é cruel. Então, é só o esporte mesmo, que nem o Rafa falou, o jiu-jitsu. Que, pô, salva a vida. Às vezes o moleque quer ver ali, pô, quero ser o professor, quero ser o tio Mike, quero ser o tio Rafa. Que às vezes não tinha perspectiva. Não tem expectativa, não tem um exemplo. Não tem referência. Às vezes ele da comunidade, pô, o moleque quer ser o cara que tá ali, pá, não. Pô, calma aí, não. Dá pra eu melhorar, dá pra ser alguém melhor. Quero ser igual o tia ali que luta, quero ser igual o tia ali que canta. Às então, vezes, irmão, às vezes a criança, principalmente acho que no ambiente de arte marcial também, não só, em geral, a criança da comunidade às vezes tem um olhar e, por exemplo, quero ser jogador de futebol, quero ser alguma coisa. Aí quando você entra na arte marcial, você fala, quero ser lutador profissional. Não necessariamente isso. Aí ele chega na arte marcial para querer começar a entrar nesse ritmo e ali ele vê um professor, um cara que consegue ter qualidade de vida dando aula, ensinando. Né? Então é uma parada realmente, cara, que muda a vida, né? Muda a vida. A arte marcial em geral muda a vida. Cara, é fora de série. Hoje em dia, assim, exemplo, graças a Deus, já trabalho com luta há muitos anos, muito tempo, assim, já trabalho com luta. Eu posso falar assim, que hoje eu vivo de luta, cara. Muitos anos eu já vivo de luta, sustento minha família com a minha luta, com o meu trabalho. Pô, e agora com o projeto Ecoar, quando eu comecei também, tô desde o começo, já tem 3 anos, né? 4 anos, né? 4 anos, hein? 4 anos já. 4 anos. Pô, só melhorou, só Deus sabe. É o 4º ano de atividade já. 2026 é o 4º ano de atividade entendeu? de Santa Cruz. E é isso, cara. Só agradecer aí. Show.
Agradecer você de estar aqui, cara. Pô, Obrigado. Vamos seguir aqui, Rafinha. Você também começou com esporte na sua vida. Como é que foi essa parada? Além do esporte, da ação social em geral, como é que ela entrou na sua vida? Você participou de algum projeto? Ou você entrou em alguma academia direto? Ou você fez outra coisa? Então. Porque ele não quis falar do futebol, que eu sei. Ele falou aqui no off que era jogador. Falou no off. Joga pelada, mais Sim. novo. Então, como eu falei, eu morei no Catete ali, né, desde garoto ali, né, a gente chamava de Centro-Sul ali, né, aquela toda a região ali. E aí, cara, na década de 90, era complicado, assim, rua, né, a gente não tem condomínio, não tem playground, tem desavença, né, entre a garotada, imagina na rua. Sim. Né, então tem a questão de ser respeitado, o bullying na escola não é uma exclusividade de agora, né, sempre teve, né. Eu estudei numa escola chamada Deodoro, ali na Glória, uma escola pública, né, Deodoro, onde, cara, meu primeiro contato ali foi, inclusive, quando garoto, eu passei até epilepsia, devido ao estresse emocional que eu tive, porque logo no primeiro contato eu fui abrir um biscoito e licença metadinha. Aí eu, o que é isso, licença metadinha? Eu pedi licença, tem que me dar agora metade do biscoito. Aí eu falei, não vou dar mesmo. Aí foi dali em diante, confusão atrás de confusão, 3 garotos me esperando na saída, minha mãe tinha que me buscar, meu pai e tal, me ameaçando, quer me bater, não sei o quê. E assim, não comecei pelo jiu-jitsu, mas essa questão de querer me defender, né? A gente já via antigamente os desenhos, Dragon Ball Z, Black Kamen Rider, essas coisas que incentivavam a gente, eu achava maneiro e queria lutar também por causa disso, mas também por aprender a me defender, eu tive outros contatos, comecei pelo judô, e aí depois fiz kickbox, fiz kung fu quando garoto, até que veio o jiu-jitsu na minha vida, né? Quando comecei numa ramificação da Carson Gracie, na Rua do Catete, com o mestre Jorge Neném, que hoje mora em Abu Dhabi, salve aí, Jorge Neném, cara, caixa grossíssima. E, cara, eu não consegui parar mais. Eu demorei anos para entender por que eu não conseguia parar de treinar jiu-jitsu, até onde eu descobri que é pelo simples fato de me fazer muito bem estar lá, né? Eu acredito que, assim como eu, quando a gente é garoto, a gente sonha em ser alguma coisa. Meu pai era músico, né? Minha mãe era bancária e tinha aquela expectativa, tu tem que ser músico, né? Fazia curso para aprender a tocar instrumento, só que não era aquilo que eu curtia. Eu acredito que se a gente parar para perguntar em qualquer lugar onde tem crianças e jovens, cara, o que você quer ser da tua vida? Talvez ele vá falar por alguma motivação, eu quero ser jogador de futebol, quero ser médico, ou talvez porque o pai em casa influenciou, a mãe quer que estude, quer que seja advogado e tal, mas talvez no coração da criança não seja aquilo. E aí quando entra o esporte na vida da criança, que foi o meu caso, né? E inclusive o meu nome no Instagram era Jiu-Jitsu Change My Life, né? Porque realmente o Jiu-Jitsu mudou a minha vida e me deu a oportunidade de trabalhar com o que realmente eu amo. Que eu me descobri no jiu-jitsu, sabe? Eu conheci 2 países através do jiu-jitsu, né? Eu vivo do jiu-jitsu, eu tenho a minha academia hoje no Recreio dos Bandeirantes, faz 5 anos, mas vivo do jiu-jitsu há 14 anos especificamente. Agora, junto com o projeto, passo a mais ainda vivenciar mais o esporte. Eu tenho tenho uma lembrança, quando eu era garoto, ali na Lapa tem um projeto, se não me engano, chamado São Martinho, que ele acolhe crianças da rua e tal. E aí, uma vez eu peguei uma situação onde eu protegi uma menina, que a molecadinha daquele projeto ali tentou pegar a bolsa da menina, eu me metia na situação, fui proteger a garota e tal. Eu falei, cara, eu já treinava jiu-jitsu na Brasília Fight, ali em Botafogo, e aí eu falei, cara, eu quero trazer jiu-jitsu pra cá, pra esses caras, pra essa garotada. Eu me lembro de ir na Petrobras, perguntar se eu podia pegar uma ficha, alguma coisa, de como é que eu consegui incentivo para poder entrar com um projeto social lá no São Martinho, mas foi algo que eu vi ali naquela hora, achei que daria certo, não aconteceu, mas eu acredito que aquele movimento ali lá atrás, essa vontade de trabalhar com criança, dar aula para criança ali, porque eu acho que o esporte ajudaria nesse sentido, me trouxe também aqui para o Ecoar de alguma maneira, né? Enfim, eu acho que é isso. Então, é isso que eu tenho para falar da minha entrada no esporte e de estar até hoje, assim mesmo, só fez bem na minha vida. Que bom, graças cara. a Deus. O jiu-jitsu te deu um propósito de abrir portas, me deu então, um propósito, me abriu portas. Que maneiro, que maneiro. É Bom, dando sequência, eu vou perguntar agora para Lara, como que a ação social entrou na sua vida, né? Porque não necessariamente precisa ser o esporte. Sim. Já te falei, então fica tranquilo para falar. E eu queria saber também como é que você resolveu viver da coisa que você aprendeu na ação social. Você já falou que você é música, que você trabalha com música. Eu queria que você explicasse um pouco mais esse passo a passo até o caminho que você vive hoje. Cara, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, tipo assim, eu vou falar um pouco também de esporte, porque, querendo ou não, eu já fiz um pouco de tudo. Eu já fiz até karatê.
Caraca, legal. Eu amava karatê, amava. E aí eu tive um namorado por muitos anos, o meu primeiro namorado, que hoje em dia ele falou sobre a pessoa que ele conviveu, né? Que hoje em dia mora fora, atletas que moram fora. E eu lembrei desse meu namorado que hoje em dia, cara, eu lembro dele não ter, sei lá, dinheiro pra comer, às vezes. E hoje o cara, tipo, tá milionário, sabe? Então, O tipo esporte assim, mudou a a vida vida dele, dele. né? Sim. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, sempre pratiquei algumas coisas, assim, por curiosidade. E nessa curiosidade, acho que eu aprendi a respeitar muito, primeiramente, e a admirar, né? E aí, em questão de ação social, como eu sempre fui nascida e criada na comunidade, eu sempre participei, assim, tem um projeto de doação de comida, cesta básica. Eu sempre gostei de estar no meio, podendo usar da minha influência, porque, querendo ou não, sempre fui influencer do Rio das Pedras. Sempre divulguei, então, quando abriu as portas, assim, no meio digital para mim, eu comecei a também fazer essa parte de querer divulgar as boas ações, né? E aí, quando eu me vi também saindo dali, porque eu sempre cantava na igreja, e foi minha primeira oportunidade, no caso. Você começou a cantar cantando comecei na igreja. a cantar, exatamente, na igreja. E aí o pastor me deu a oportunidade e tal, e aí eu fui conhecendo pessoas do meio gospel, fui conhecendo cantores, e aí foi aí. Aí depois pessoas me viram, me fizeram propostas para me incentivar, investir na minha carreira. E aí hoje, quando eu olho para uma ação social dentro da comunidade, ver que eu saí da comunidade, consegui fazer meus clipes, consegui fazer minhas coisas. E aí eu vejo, caraca, cara, não é só eu. Eu não acho que eu tenho o direito de, tipo, nascer ali, sair de lá e... É uma forma de entendeu? retribuição sua, É uma muito legal retribuição. Eu não consigo olhar para voltar no Rio das Pedras. Na verdade, assim, quando eu viajo e volto ali, cara, minha cara vai no chão. Eu falo, não. Cara, quantas crianças têm vários sonhos? É um contraste de realidade, né? E as pessoas... E essas crianças, às vezes, não têm nem noção do mundo afora, entendeu? Não tem, na verdade, não é às vezes. Elas não têm. Não tem. Então, assim... Quando eu saio e eu volto e eu vejo que eu consegui certas coisas, eu falo, cara, seria muita ingratidão da minha parte não querer ajudar, entendeu? E aí, quando eu entro no ECOA, cara, eu vejo o crescimento da galera. Às vezes são coisas, por exemplo, eu sou auxiliar operacional. Cara, tô ali em contato com os pais e tal, mas, cara, se as crianças... hoje em dia elas têm maior abertura comigo de falar, tia, elas me chamam de tia, tia... quero gravar um conteúdo que não sei o quê. Cara, eu busco. Teve uma agora, a Magra. Cara, sou apaixonada nela, na história dela. Ela pegou e falou assim, monta um portfólio pra mim que eu preciso pra mandar pra não sei, acho que ela vai lutar fora, não sei. Claro, eu nem pergunto, claro. Cara, que porque, legal. tipo assim, pra mim não tem preço, gente. A pessoa, sabe? Essa questão de eu querer enxergar que a pessoa, da onde eu vim, sabe, de uma comunidade onde a pessoa, às vezes, não tem perspectiva nenhuma, consegue alguma coisa e eu tô ali no meio também, ajudando, entendeu? Então, Você tenta ajudar a abrir as portas, né? Uma parada que eu ouvi já, e foi até de um cara que a gente mencionou, foi o Dudu, ele falou que a competição, aí entrando novamente na arte marcial, ela às vezes abre espaço para crianças viajarem. Né? Eu já vi várias crianças, por exemplo, tem uma criança no Santa Marta que foi para a Irlanda competir um mundial. Que maneiro. Né? Então, tipo assim, a pessoa viajar abre um mundo. Sim. E abre uma noção de capacidade de outras culturas, essas coisas, de potencial para aquela pessoa imaginar para onde ela pode ir, ter um norte da vida dela imenso. Então, quando você fala essa questão das crianças, assim, esse contraste que você viajou, né? Por conta do seu talento com música, você conseguiu viajar e conseguiu ter noção de outros lugares, né? Isso. Então, assim, é legal você contar esse ponto, que, assim, as crianças também têm essa chance.
você querer retribuir, ajudando com essa questão de portfólios, fazendo conteúdo, não só, você falou que fez de outras coisas da comunidade Rio das Pedras, Sim. né? Então, assim, você também está tentando ajudar a abrir portas. Inclusive, meu primeiro clipe gravado foi dentro do Rio das Pedras, né? Eu queria mostrar pra galera como é que é a minha rotina, com os meus amigos, como é que é a nossa cultura ali e tal. Mas eu também queria deixar uma mensagem, inclusive agora, que existe mundo fora disso, entendeu? Sim. Porque a gente tem que buscar cada vez mais, porque se ficar só presa ali, gente... Tudo bem que o meu clipe mostra ali uma parte maneira e tal, mas o buraco é muito mais embaixo. Não se iludam com pouco, não se iludam com a mesmice, porque é muito cômodo. Não romantizar. Também. Não romantizem. Ali, né? Não romantizem, porque querendo ou é não, muito às difícil. vezes as pessoas têm uma qualidade de vida muito precária, né? Então, a gente falou da questão que há possibilidade de viver dentro da comunidade com qualidade de vida, mas não é o que acontece na grande maioria das por isso vezes, que né? eu sou muito fã do deputado Hugo Leal, porque esse incentivo que ele dá, que não é só aqui para o Rio das Pedras, hoje são 86 núcleos. 87. Né, 87, né, em bairros ou comunidades, né, com essa questão como é que se chama? A gente fala, dificuldade social, meu Deus, agora fugiu o nome. Enfim, mas que não entra, às vezes, a parte política, né? Não tem aquela... Ele entra ali com a verba pública ajudando isso. Então, a gente vê o dinheiro do imposto saindo porque, assim, não tem jeito. O quilo da carne é igual na comunidade, é igual na Zona Sul. A gente, porque mora na comunidade, não paga mais barato e nada. É tão caro quanto, né? Então, a gente vê o nosso dinheiro do imposto ali voltando para algo benéfico para a comunidade, né? Porque, às vezes, a gente tem, graças a Deus, o projeto. Mas também, ali, o que falta? Tanta coisa, né? Então, essa pequena atitude do deputado de trazer isso para a comunidade já dá uma luz, né? Onde falta saneamento, onde falta outras coisas para a comunidade que, enfim, faz diferença, né? E o fato dele se manter, né? Porque o que, né, a gente vê pessoas abandonando, mas ele continua ali com a gente. Investindo lá na gente. Eu vou perguntar até para vocês sobre isso daqui a pouco, mas até antes, rapidinho, para Lara, quando você entrou, você teve algum pé atrás justamente por essa coisa que a gente estava falando agora, por isso que eu vim com essa pergunta. E vocês falaram teve muita gente que veio com projeto, veio com coisa e não durou. Você ficou com o pé atrás quando você entrou? Então, como eu sou criada ali, eu vejo que estava muito tempo parado, sem projeto, até pensei, mas como já havia um tempo, que o Rafa até tinha conversado comigo que o projeto estava lá, eu só tenho 1 ano, quase. Então, eu fiquei bem tranquila em relação a isso, porque eu até falei, caramba, já tem bastante tempo que está aqui... que o projeto Ecoar existe, Rio das Pedras também está há 4 anos, né? 4 anos. Entendeu? Então, eu fiquei bem tranquila em relação a isso. E também busquei saber sobre o deputado, né? Sim. E sobre os instrutores, professores, supervisores, todo mundo de grande confiança. Muito entregue ao projeto de coração, totalmente. Aliás, um abraço para o professor Renato, pro professor Fábio, lá do Núcleo Rio das Pedras. Pô, tamo Brabos. Amo muito trabalhar com vocês. Queria eu poder, né? Toda a gente vai com o cara, bota um projeto. Pô, gente, que gente pede, irmão, que eu vou aí em comunidade. Pô, irmão, vejo teu projeto lá, bota aqui, pelo amor de Deus, tu não tem noção. Falei, pô, meu amigo, infelizmente. Não tem nem como, né? É complicado, porque a gente sabe o poder do projeto é uma comunidade, né, irmão? E os caras sabem que a parada é séria. E quem acompanha a rede social vê, pô, com maior tempão. Amigo nosso, que é professor, quando acontece comigo, acontece contigo, pô, Rafa, tem como ajudar aí toda hora, que sabe que a parada é séria. Cara, é legal saber, até porque eu ouvi já do Juan na semana passada, até tô falando várias vezes, porque ali também me deu um norte para ter um conhecimento também da parte social, porque às vezes a gente está aqui no escritório fazendo as coisas e a gente não tem tanta noção das coisas, né? Então, você vê a capacidade de mudança que tem no projeto, e aliás, uma parada muito interessante, quando ele falou dessa questão de, vem várias pessoas perguntar, caraca, tá durando tanto tempo. Tiveram mães no núcleo lá de Naylor que chegavam e perguntavam, Juan, esse é o mesmo projeto ainda? Tipo, passava 1 ano. Eu perguntava, é o Ecoar ainda? E as pessoas não tinham dimensão. Como é que um projeto fica mais de 1 ano? Não é normal isso. Não é normal, né? E é bom que a gente está conseguindo ser anormal nesse caso, né? Fico feliz isso. Assim, o projeto está chegando no 5º ano, vocês estão há 4 anos e a gente segue aí firme e forte. E você, Rafinha, como é que foi o processo para entrar no Ecoar e até chegar
seu atual status de supervisor? Então, a gente estava trocando ideia antes ali, eu já conhecia, né, o Renato e o Fábio, que são professores lá, e eu recebi o convite do teu pai, do Marcelo Sawaia, para a gente abrir um núcleo lá no Rio das Pedras. A gente já se conhecia, soube que eu era faixa preta jiu-jitsu, dava aula, e aí me convidou. Só que aí eu fiquei sabendo que já não estava mais tendo apoio lá no projeto onde o Renato e o Fábio dão aula. Eles estavam já dando aula, sempre deram aula lá, só que não tinha mais apoio. E aí eu linkei uma coisa a outra, né? E eu falei, cara, por que não? Né? Unir o útil ao agradável. Então, já tinha um projeto funcionando com força ali, muita criança no projeto. E aí eu fiz essa ponte. Entrei como professor, comecei lá como professor. A gente conseguiu fazer um trabalho legal, bacanal no Rio das Pedras. Chegou bastante criança lá. E depois veio a oportunidade de entrar como supervisor, que para mim também foi muito legal entrar nessa parte, onde eu pude ampliar um pouco mais a área, assim, de visitar outros núcleos, conhecer. Fazer um intercâmbio Fazer intercâmbio. Então, assim, foi isso. E para mim, cara, está sendo uma experiência incrível trabalhar com o Projeto Ecoar. Tenho muitos exemplos maneiros, assim, né, a ser seguidos. Inclusive, estava até conversando com o Flávio, a gente com a expectativa de me colocar até para entrar como vereador aí e tudo. E isso também incentivado e inspirado no deputado Gulhal, porque ele faz um trabalho muito legal. Acredito que em todas as áreas, né, existem bons e maus profissionais. Sim, com certeza. Na polícia tem os bons e maus policiais, os bons e maus médicos. Na política também não é diferente. E esse cara faz diferença, né? Eu falei, cara, inspirado nisso, porque quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu fico de mãos atadas, né? E a palavra que eu estava buscando aqui era vulnerabilidade social. Pô, eu fiquei até agoniado porque eu queria falar uma coisa, mas eu também não... Essas horas eu falo, pô, minha função como apresentador não dá, irmão. Eu fico desesperado junto. Vulnerabilidade social. E realmente, assim, cara, isso me deixa agoniado por não conseguir fazer. Então, hoje, fazendo essa parte de supervisão, eu consigo, de repente, fazer essas pontes. Sim. Pô, tá precisando de alguma coisa ali. Pô, vou lá, venho atrás, né, de vocês. Tendo mais autonomia, né? E se aí eu consigo ajudar nesse sentido também. Então, meu irmão, para mim está sendo um prazer enorme. Cara, que bom, que bom. E até fazer a outra pergunta era mais ou menos como se vocês se sentem seguros, mas eu tentei concatenar tudo porque vocês contaram essa parte de como foi lá em Rio das Pedras, essa parte também de vários dos apoios mal feitos, né? Sim. Lá foi a mesma coisa. Ou seja, a gente não são histórias diferentes, quase todas têm uma linha muito parecida. Porque a gente é normal o projeto social, na grande maioria das vezes, deixar de lado. Né? Sim, e é bem triste isso. E esse é o grande diferencial do nosso projeto. Eu também acho o grande projeto, também até falar do deputado Hugo, que é o cara que acredita na parada, né? Acreditou ali e tá vivendo isso aí e tal. Não, e outra, tem muita gente que deixa pro rede social, às vezes, que tu mesmo falou, vem a eleição que sabe que dá um impacto, mas às vezes nem quer aquilo ali, nem quer a parada, só quer... Não, e outra mais, ele podia direcionar essa verba para outra coisa, né? E ele já investe em outras, como o projeto que ele usa hoje como a fibromialgia, né? Sim, ele está também engajado nisso. Tem o projeto Maturidade também, que ele está envolvido com a emenda, enfim. Enfim, cara é fera, né, meu irmão? Graças a Deus é quem ajuda a gente. Que bom. E quem segue a nossa batalha aí dia a dia. É isso. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é fazer uma mini propaganda no núcleo de vocês, para vocês falarem de como é o funcionamento. Começar pela Lara. Lá em Rio das Pedras são aulas de quê? Com quais professores e a grade horária, se você lembrar. Também deixa as redes sociais, se você puder, para seguir, até para o pessoal ter uma noção que é uma das melhores redes sociais do Ecoar para vocês acompanharem. Gente! Eu já falei, é o que eu falei. A gente separou aqui, depois você vai falar um pouquinho de como você faz para tirar as sacadas para a rede social. É uma das poucas vezes que eu passo no Instagram, porque a gente tem várias, eu sigo quase todas as páginas, né, do Ecoar. E aí eu vou passando, às vezes, tu vai vendo uma mesmice. Ali tem um negócio diferente que tu tira às vezes você tira uma risada da pessoa. Que foi o caso daquele que eu te mostrei. E que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Mas fala aí um pouquinho da pergunta. Então, o Projeto Ecoar, lá no Rio das Pedras, fica localizado na Praça da Associação dos Moradores, em cima do vestiário de futebol, que tem uma quadra de futebol em cima, na frente, na verdade. Funciona de segunda a sexta, né? Todos os dias, menos final de semana. Temos o professor Fábio, que dá aula pela manhã, de 10h30 às 11h30, e o professor Renato, que dá aula à tarde, de 3 horas às 4h30. Mas se estende, porque eles amam muito aquilo ali. Sim. Às vezes fica lá, nossa, parece que eles
Nossa, eles amam. Se bobear, fica até mais, fica. né? Não, sempre fica. Ah, que legal. Sempre que legal. fica. E é só jiu-jitsu lá, né? Só jiu-jitsu. Lá é só jiu-jitsu, é. E as crianças vão de manhã, vão de tarde, vão não sei o quê. Aí a turma lota, eu fico, meu Deus. Gostam muito. Que bom, que bom. E você, Maicon, dá aí um parecer sobre como é o funcionamento lá em Santa Cruz. Aliás, só para concluir antes rapidinho, abraço pro Rafa e pra Isadora também, com duas grandes figuras de Santa Cruz. O Rafael que fez... Não deu pra vir pra eu. Mas numa próxima eles vêm. O Rafa que fez um... Gosta de falar também. Mas ele fez uma parada que é um grande problema no escritório da Decor, que é o seguinte, ele prometeu pro Antônio Hernandes que ia dar uma galinha caipira pra ele cobra essa galinha caipira todo dia. Lá no todo dia. Do amigo lá. Então, Rafa, entrega a galinha caipira pro Hernandes, pelo amor de Deus, tá? Vai, fala aí um pouquinho aí. Então, o nosso projeto Equais Santa Cruz fica lá no endereço Avenida Padre Greve, dentro do Caminada, 1650. Temos aula de jiu-jitsu lá pela manhã e na parte da manhã de 9 às 10. E a partir de 6 horas da noite, de segunda a sexta também. Segunda a sexta. E são quantas crianças mais ou menos lá em Santa Cruz? Umas 80 crianças. 80 crianças. Com o professor? Com o professor, Michael Vida, conhecido como Michael Bom. Grande Michael Bom. E são quantas crianças lá, Lara? São mais ou menos 80 e pouco. Sim, juntando, somando, né? As Sim. turmas. E aí, até aproveitando a próxima pergunta, que é uma parada que eu queria saber, acho que você até chegou a falar brevemente de uma pessoa, não sei se vai ser ela que você quer escolher, mas você tem alguma história de alguma criança, vocês em geral, até vou começar pela Lara, se tem alguma história de alguma criança lá do núcleo que tenha te cativado assim com a ação social, ou que você fale, caramba, pô, muito legal a história dessa pessoa, ou até uma história, pode ser até triste, mas conta uma história de alguém lá, se você souber, se você tiver em mente. Cara, eu admiro muito as crianças, né? Porque, nossa, elas são tão pequenas, mas tem tanto foco. Você vê, cada semana elas estão melhores, eu fico, uau, tipo, caraca, às vezes a criança tem 6 anos, cara, e a criança tá, tipo, tirando onda, sabe? É bizarro. Aí eu fico, meu Deus. Aí, tem uma aluna que ela me cativa muito, o nome dela é Vitória Silva. Sim. Né? Por quê? Além da dedicação dela, ela vai atrás, ela não tem vergonha, ela faz rifa, ela... Caraca, o que ela precisar, ela vai atrás para competir. Ela, a mãe dela, o mestre dela, né? E o professor, que é o mestre é o Renato, e o professor dela é o Fábio. Então, assim, ela não tem vergonha, ela vai atrás. E eu me vejo muito nela, sabe? Sim. Porque eu também sempre fui muito assim, nem aí, vambora, e ela cai e levanta, ela é mó guerreira, sabe? Então, é uma pessoa que eu olho assim, caraca, essa daí tem futuro. É Vitória Silva. Eu olho pra ela e falo, essa daí a gente vai ver na TV. Vai ter umas que olha e fala. Tu olha que não é possível, só se... Dá orgulho mesmo de ver, porque ela é muito esforçada, essa menina, maneiríssima. Entre outras, né, que a gente vê lá, porque assim, cara, na comunidade tem muito diamante ali para lapidar. É incrível, muito legal, né? E assim, às vezes a falta de incentivo acaba apagando uma luz, né, meu irmão? E aí quando entra um incentivo desse, aí a gente olha lá a quantidade de crianças que a gente pode ajudar, inclusive nesse último campeonato que o Dudu fez, né, que foi na Barra Olímpica, que foi uma galera, cara, quantos campeões saíram do Equar, dos núcleos do Equar? Quantas medalhistas a gente teve? Muito. Isso prova que o projeto ele tem um potencial gigante para a gente destacar crianças e eles, de repente, despontar nesse mundo aí do esporte aí. Sim. E tu, Rafinha, tem alguma história de alguma outra criança? Até, assim, a gente, sei que vocês destacam uma, por favor, fala pra criança, não fique com ciúme. Como o Rafa falou, todos vocês sempre tem diamantes, sempre são destaques, então, por favor, sem ciúme. Eu poderia falar de vários também. Porque um sempre tem exemplo pra seguir, a galerinha seguir. Tenho sim. O filho do Fábio. O filho do Fábio é um menino que, cara, às vezes eu até choro de verdade. Caraca. Porque eu sou muito emotivo, né? Eu sou um cara meio emotivo. Eu também é normal. Eu não tenho vergonha de falar, não. É assim, quando eu vejo histórias assim legais e vejo assim, o Fábio ele é um menino carinhoso demais. Ele é um menino que eu chego lá, ele me abraça, pula em cima de mim. É um menino muito carinhoso. Só que quando ele entra pra lutar,
Meu irmão, aquele moleque parece um tanque de guerra. Que força que ele tem, né? Caraca, ele é desse tamanho, troncudinho assim, ó. Tem um sorriso maravilhoso. Só que esse menino é muito fera de jiu-jitsu, irmão. Que onde ele entra pra lutar, então assim, isso me inspira e, pô, me motiva demais, sabe? Sim. De estar lá também acompanhando, incentivando, mesmo botando a pilha com ela, escreve ele, pô, se puder, eu ajudo na inscrição e tal, dou uma força. Que assim, e como eu falei, não é só a Magra, a Vitória, não é só o Fábio, são outras crianças, né, que assim, tem uma história de superação ali, só de sair de casa às vezes, né, porque a gente sabe, a gente está ali direto, às vezes a gente tem que sair no meio da aula e comprar um café da manhã para a criança, às vezes sai de casa sem comer, né, por causa da condição financeira e tal, e aí você vê a garotada lá, independente da situação que está acontecendo fora, elas estarem ali treinando, se esforçando, sabe, mano, eu penso, cara, o que eu posso reclamar da minha vida, bicho? Sabe? Eles estão ali, crianças, mano, se dedicando, sabe? Treinando, fazendo uma rifa para lutar fora, para buscar o sonho. Então, acho que é isso, né? Acho que cada núcleo, cada projeto, o Maicon deve ter também ali crianças que mesmo que talvez não estejam se destacando em competição nossa e tal, mas só de estarem ali todos os dias treinando, se entregando, sabe? né? Se entregando, acho que é uma história que motiva a gente, sabe? Sim. Legal. Porque a grande coisa também a gente se informa assim, né? O campeão, né? O campeão é uma consequência que tem. Sim. Se a gente poder ali transformar pessoas mulheres melhores, homens melhores no futuro, já é uma grande vitória pra gente. Sim. Total. E tem alguma história específica que tu queira contar? Cara, eu tenho lá, não foi a mãe dele não, até a tia dele já deu a entrevista. Quando pede pra mãe falar no núcleo, né, é tio dele, mas ele é filho da Catrina, que é o Miguelzinho. É meu moleque pequenininho desse tamanho. Quantos anos ele tem, moleque, sabe? Miguel tem 6 anos, 5 ou 6. Que é um brabo também, carrapato brabo. E ele venceu um câncer, né, cara? Caraca, ele venceu um câncer. Novinho, né? Novinho. Que bom, quem olha cara. assim pra ele assim, nem ia lutar, quase morreu, ia fazer Quimioterapia, a mãe né? dele, até hoje ele toma os remédios dele, ele é autista também. Mas ele venceu o câncer. Venceu então, o câncer graças a Deus, e a né? história dele é linda, cara. E hoje em dia, o Instagramzinho dele é bomba. Quem conhece aqui, a mãe dele na época fazia Qual o rifa nome pra dele? ajudar. Miguel. Um salve pro Miguel. Miguel, salve pro Miguel. Miguelzinho. Não tá indo tanto porque a mãe dele tá com os processos lá de pessoal, mas ele tá voltando a treinar. É o pequenininho, tá treinando contigo lá, Rafa. O pequenininho toda hora ficava te chamando, pequenininho. Sim, pô. Pô, me bateram muito lá, maneiríssimo. Tô devendo outra visita lá. A galera fica achando, batendo, fica da mesma altura do Rafa, cresce pra cima dele, achando que vai ganhar. Que isso, gente? Faixa preta aqui. Aí eu tirei ele como exemplo lá, mas outras crianças lá também que, pô, tem nem palavra, que a comparação assim é muito gratificante lá, tá? Beijão pra todas as crianças lá do meu projeto lá no Santa Cruz. Abraço. Te amo a vocês, tá? E é isso aí, vão treinar, hein, criançada. Bom, agora, pessoal, a gente vai rapidinho pro nosso novo quadro, que é o Ecoando Ainda Mais Vozes, tá? Onde a gente vai dar espaço para a instrutora Maísa, do núcleo de Vargem Grande, falar um pouquinho de como são as atividades por lá. Oi, pessoal, eu sou a professora Maísa, sou professora de Jiu-Jitsu e faço parte do núcleo Ecoar de Vargem Grande, na comunidade Pombo Sem Asa. Lá nós atendemos cerca de 80 crianças de segunda a sexta, né? Nós temos preparação física voltada para mães, temos treinos infantis de jiu-jitsu para crianças, adultos, até a maioridade. Nós ensinamos um jiu-jitsu que vai além do tatame lá, né? Trazendo uma perspectiva de vida melhor, atuamos dentro da comunidade. Então, o projeto Ecoar lá tem feito a diferença. Nós temos os materiais certinhos, os kimonos, o uniforme, tudo certinho. Queria agradecer, né, ao deputado Hugo Leal, toda a sua equipe que faz parte disso. É muito bom fazer parte do núcleo Ecoar e mudar vidas. Tchau, tchau. Obrigado, Maísa. Obrigado, Samara, também, que fez que ajudou na gravação. As duas foram super solícitas, ajudando a gente a criar mais um conteúdo aqui com um pessoal diferente dos que estão por aqui. E é mais um núcleo lá na Zona Oeste, né, Rafinha? Como é que tem esse trabalho por lá? Sim, grande beijo aí pra Samara, que eu perturbo ela pra caramba aí, né, pedindo a folha de ponta lá do núcleo. Então, hoje a gente tem aí 5 núcleos, né, na Zona Oeste, né, 2 em Santa Cruz, Rio das Pedras, Vargem Grande agora, né. Enfim, eu acho que tem mais ou menos um total de 500 crianças que a gente atinge hoje, né? 500 famílias beneficiadas. 500 famílias beneficiadas direto e indiretamente. Cara, eu tava falando sobre isso, né? Assim, uma conta básica,
né? A gente está falando de Zona Oeste mais ou menos, mas como uma conta básica, se a gente falar de 80 núcleos, né? A gente está falando de... E aí, três pessoas trabalhando no núcleo, uma conta básica, são 240 empregos diretos, né? Que através dessa emenda parlamentar que o deputado Gulhal coloca para a gente atinge. Então, 240 empregos diretos, fora os indiretos, né? Como a galera da confecção do kimono, quem vende o tatame, compra e tal. Então, assim, olha a dimensão do projeto, né? Então, falando da Zona Oeste, cara, então, assim, a gente atinge essa galera toda ali na Zona Oeste, faz a diferença nas comunidades e nos bairros onde a gente tem a vulnerabilidade social. Agora não foge mais a Agora palavra. não foge mais a palavra, a gente estava procurando e olha, achamos. Então, assim, é muito importante isso, e esse trabalho na Zona Oeste, eu tenho um maior carinho, assim, por esses núcleos, eu vejo que os professores estão enganjadaços nos seus trabalhos, então, assim, é um prazer enorme fazer parte disso e ver como está crescendo o projeto, e eu acredito que a gente vai chegar em mais lugares aí na Zona Oeste. Vamos sim. Tenho certeza. Aí se estendendo, provavelmente... A intenção é cada vez mais se estender, né? Mas aí, enquanto a gente puder, a gente vai aumentando e a Zona Oeste com certeza vai ser mais beneficiada. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como a gente falou aí de uma possível... Mais para frente, talvez a gente tenha aí uma Copa, né? Vou deixar baixo, que eu não vou falar muito dela. Só que a gente preza muito ultimamente pela essa questão da competição. E essa ideia é de a gente fazer um evento que tenha competição, né? Que tenha medalhista, que tenha primeiro, segundo, terceiro colocado, essas coisas. Bacana. E aí eu queria entender de vocês, mais especialmente se a Lara também quiser falar, fica à vontade, se tiver algum exemplo, você vê lá no núcleo, de como que esse ambiente de competição vocês acham que pode ser benéfico para as crianças. Michael, principalmente, que você também já foi lutador de MMA, né? Que você falou Sim. Já lutou no Shotô e em alguns outros... Não, Shotô nunca lutei, não. Ah, perdão. Então, confundi aqui. Mas já foi lutador de MMA profissional e tal. E queria entender como é que você acha que a parte de competição te ajudou. Cara, competição é muito bom, cara. Eu acho que a galera tem que passar ali, entendeu? Tem que passar ali, tem que ter... Assim, muita gente comenta assim, mas o cara é professor, mas não competiu, tem que competir independente. Estou falando de mim, uma parada que me fez crescer como ser humano, como pessoa. Tu entender a parada ali pra tu passar, que não tá conversando com o Rafa ali, às vezes o coleguinha vai pisar num tatame, aí tu quer instruir, mas, pô, irmão, tu pode falar porque tu passou ali há muito tempo, a vida toda tu passou ali. Então, o que o teu aluno tá sentindo ali, tu já sentiu, e tu sente até hoje. Tu fica mais capacitado até pra esse tipo de situação. Cara, e tu vê que às vezes a gente bota a competição na interna lá, cara. Na academia lá, com as crianças da vida. Né, aí todo treino, vai ter competição hoje, é todo treino. Eu falei, gente, tem que treinar todo Toda criança precisa passar por um processo de frustração, perder e ganhar. Porque tem coisas que a derrota ensina pra gente que a vitória não vai ensinar, sabe? Então, assim, as crianças passarem por isso, por essa frustração, é um aprendizado para a vida, né? E hoje em dia, cara, competição é um ambiente super seguro, né? É para ser saudável. Tem pessoas que se excedem um pouco, às vezes, durante a competição ali, mas, cara, eu incentivo. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, hoje em dia, em competições de jiu-jitsu, a gente vê, cara, tem Master 5, 6, galera de 70 anos. Luta mó tempão, tu vê a galera, todo mundo competindo de novo. Exatamente. E no caso, para criança, eu acho que é mais nessa questão educacional ali, de, cara, se uma criança, ela passa por isso, eu acho que não tem nada que ela não enfrente na vida dela, na vida adulta. Até questão de ela passar ali e falar, opa, calma aí, também não é assim. Às vezes perdeu, né? Às vezes que não falo lá, isso aqui é um esporte. Entender esporte, que faz parte. Tu vai viver de críticas, elogios, vitórias e derrotas. É normal. Nesse pouco tempo que eu tô lá no projeto, eu percebi isso, a evolução das crianças em relação... Quando eles competem, eles passam por essas frustrações, então, assim, eles passam a ter mais paciência, autocontrole, né? Confiança, ainda mais aquele resiliência, bate tudo. Todo mundo no treino lá, perto dos coleguinhas, que se acha que vai chegar lá, não é nada daquele, opa, já volta mais humilde, já volta mais tranquilo. Sim, com outra cabeça. Com outra isso cabeça. reflete com certeza na vida adulta da criança. Principalmente, hoje em dia, uma coisa que eu vi que é muito legal, do próprio Dudu, que a questão da competitividade, ela te adapta para a parte adulta, mas principalmente hoje em dia no mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho, muitas vezes você vai tomar muita pancada. E quando a criança, como o Michael falou agora, o molequinho lá do núcleo, chega, pô, cheio de marra, tô ganhando de todo mundo, e cai no campeonato, é uma espécie de funil, assim, tipo, no que eu tenho que melhorar, então no que eu tenho que melhorar?
pessoa vai começar a ter essa compreensão. Tem. Né? Então, a competição tem essa importância. E você vai perdendo frio na barriga, né? Sim. O autocontrole, vai ganhando confiança. Isso sai do tatame, vai pra vida. Exatamente. Às vezes a criança tem que apresentar um trabalho ou falar em público. Vai ter dificuldade. Agora, quando você entra no tatame ali, diferente do jiu-jitsu, acho que o esporte é individual. Ele é coletivo, mas é individual. Coletivo, ali onde a gente treina. Onde a gente treina, onde ajuda, mas chegar lá... Só que quando você perde, eu falo para meus alunos assim, se vocês perdem, a gente perde junto. Se a gente ganha, a gente comemora junto. Só que ali dentro, aquele quadradão ali, quando você perde, é você, você bicho. perdeu, a guerra é sua. Mas também quando levanta a mão ali é uma sensação incrível, né? De cara, conseguir. Irmão. É isso. Bom, e agora a gente vai falar de um outro aspecto que já foi citado aqui, que são as redes sociais. Especificamente, eu sei que a Isadora também manda muito bem lá em Santa Cruz. É um exemplo também. Sempre tá colocando foto. Toda semana o feed está movimentado. Mas a gente tem que falar do caso à parte aqui, que são as redes sociais do Núcleo Rio das Pedras, geridas pela Lara. Lara, eu queria saber como é que são... Primeiro, vamos mostrar aqui rapidinho 2 exemplos claros para o pessoal de casa saber como é que funciona as redes sociais lá do Núcleo Rio das Pedras. O projeto EcoA veio para somar. Eu notei que o Nicolas teve uma evolução muito grande. Ele está mais responsável, está mais dedicado. Está gostando muito do projeto, filha? Do jiu-jitsu? Tá gravando vídeo. É um projeto importante, além de desenvolver uma comunidade nova para eles, né? A rapaziada, jiu-jitsu. Muito bacana para as crianças estarem tendo disciplina. Então ele começou a querer ajudar mais em casa. Né? Ele acorda, ele vai arrumar a roupa dele que ele troca, ele tá mais responsável com as coisas dele, ele tá mais tranquilo, que ele sempre foi bem agitado, então assim, tá um pouco mais tranquilo, tá ouvindo mais quando a gente fala com ele. Então ele melhorou 80% o que ele era antes. Ele era bem complicado, mas ele deu uma boa melhorada. Então, o Theo agora, antes do projeto, né, ele era uma criança muito agitada, não tinha disciplina, não ajudava em casa, na escola. Agora ele é outra criança, né, Theo? Tá mais disciplinado, ajuda em casa, na escola tá mais calmo, né, Fê? E se ele fica um dia sem vir pro projeto, ele já fica chateado, né, Fê? Bom, sensacional. Esse primeiro aí, eu lembro que eu tava passando o telefone e aí eu parei, eu vi eu falei, cara, o moleque tá encarando quem, cara? Que tá encarando, tá com a cara de mal pra quem? Quando tu vê, é a magrinha. A mãe fala com ela. O Ismael. Cruzado, assim, A mãe fala eles comigo são uma figura. Eu falo, tem pouco isso, cara de mal. Aí a mãe fala, mãe, professor, meu filho, qualquer festa, uma festa de coleguinha, de colégio, de primo, fica o cara de Todo mal. mundo cara de mal. Cara, eu acho que essa parte, quando eu entrei, eu ouço muitas pessoas falando, né? Eu tinha uma imagem do jiu-jitsu, assim, uma coisa muito séria, não sei o quê. E aí, eu acho que até para as mulheres, eu sentia que as mulheres evitavam praticar o jiu-jitsu pela essa coisa assim mais dura, coisa de homem, não sei o quê. E aí... Hoje em dia, eu acho que mudou muito e eu quis trazer esse lado mais cômico também, porque lá dentro do próprio Projeto EcoA, no Rio das Pedras, eles são muito felizes, entendeu? Eles são muito alegres fazendo o que eles fazem, eles amam aquilo. E eu não queria deixar uma coisa, tipo, robótica, robotizada ali, sim. Aquela mesmice, tipo, uma foto, todo mundo assim... caras fechadas, entendeu? Eu queria que refletisse o que eles realmente são. Então, assim, eu às vezes eu vejo uma trend, às vezes eu vejo uma coisa legal, eu falo, e aí, gente, vamos fazer? Eu fiz até um vídeo, eu falei, botei o microfone pra galera passar um pro outro, falando assim, se você fosse professor, você ia fazer o quê? Ia fazer pagar 10, eu ia fazer, entendeu? Eu ia fazer você... Molecada ficar gananciosa. Ia fazer tu comprar Coca-Cola, ia fazer não sei o quê. Então, é mais essa parte de eu querer que eles sejam felizes, sabe, com o que eles fazem e mostrar isso, entendeu? E em relação ao vídeo dos depoimentos, sim. Que é muito importante a gente deixar claro, né, quem é que está ali incentivando, que é o deputado Hugo Leal, e os pais, muitas vezes,
chegam lá e a gente tem que conversar com eles, tem que dizer, tem que deixar claro, porque às vezes eles não têm ciência, entendeu? Do quão grande é o ECOA, do quão grandes são as coisas que o deputado Gulel tem feito. Então, foi mais isso. De eu demonstrar uma demonstração no feed ali, na rede social do Rio das Pedras, do quão está sendo grandioso o projeto. Sim. É legal porque, tipo assim, hoje em dia, quando você passa a rede social, eu já ouvi também isso do próprio Dudu, mais uma vez, ele falou que as pessoas não ligam para projeto social. Quando você está passando, você quer ver qualquer outra coisa, menos isso. Então, às vezes, quando você foge um pouco daquela parada, a foto da aula, a aula hoje, imagens da aula de hoje. Quando você foge disso, você coloca esse aspecto assim, por exemplo, como eu falei, você me tirou uma risada quando eu estava passando ali. Sim. Pode ter acontecido com várias outras pessoas que não têm nem vínculo com o projeto e ver, cara, o que é isso aqui? E aí é uma forma de entrar na sua página, na sua rede social, e aí seguir, e aí começar a acompanhar, e aí saber que tem aula de jiu-jitsu dentro de Rio das Pedras e aí uma criança ir pra lá, eu acho improvável. Acho que todo mundo deve saber já por lá. Sim. Mas assim, querendo ou não, vai que tem uma pessoa nova. É uma forma de você chamar novas pessoas Com certeza. pro projeto, né? E querendo ou não, também essa parte de depoimento, eu acho é muito importante que os pais consigam também falar e colocar pra fora, porque a gente falando, tipo, eu falar, aí parece que é tendencioso, né? O cara trabalha lá, né? Sim. Vai levantar E a eu bola. deixei as pessoas bem à vontade. Eu falei, olha só, eu quero que você fale como é seu filho antes e depois de entrar no projeto. Aí a mãe se soltou, falou, o pai se soltou, falou. Isso aí, arrasou. Que bom. Porque eu queria ouvir, entendeu? A realidade. E a gente tá sempre perguntando como é que... Porque o jiu-jitsu lá dentro pra gente é muito além de só treinar no tatame, enfim, dentro da sala de aula. A gente incentiva a criança, a gente quer ver o boletim da escola, quer ver se a criança está indo bem, o que a gente pode ajudar. É importante a vida acadêmica tá lá. Vida lado, acadêmica. Né? E assim, a mudança, gente, até o meu próprio irmão, tenho como exemplo. Ele entrou, tem que uns 6 meses já que ele deve estar treinando. Cara, ele é outra criança. Fora o incentivo que ele tá dando pra gente de ter uma vida mais saudável, né? Todo mundo tá pensando... Eu entrei na academia, minha mãe entrou na academia, meu pai já tá querendo... Cara, meu pai quer até treinar. Meu pai olha... Vai no jiu-jitsu também. Só que ele tem problema no joelho, ele não consegue nem dobrar. Putz, E a mobilidade de vocês é babadeira, né? Meu Deus. Cara, garotão, cara. Mas ele fica tentando treinar com meu irmão em casa. Maneiro. Eu falo, vai, pai. Aí ele fica com vergonha, ele fica com vergonha. Ele fica com vergonha. Mas assim... Quase a fisioterapia. Mas assim, você vê que é efeito dominó. Vai lá. Eu vi o teu irmão entrar no acaba projeto fazendo e bem como pra ele todo tá. mundo. Eu vi a diferença que tá esse menino. E lá na área de concentração, lá no campeonato, lá ele focadão, querendo entrar pra lutar lá. Maneiro. Show. Que legal, cara. Que legal. E bom, Maicon, queria saber de você, que a gente falou um pouco dessa parte de competitividade, e você e o pessoal de Santa Cruz participaram de uma competição muito especial, fugindo agora do jiu-jitsu, né? O Maicon e a galera de Santa Cruz participou da nossa Copa de Futebol de Areia, né? Do EPA, junto com a federação lá de Copacabana. Aliás, muito obrigado a eles que fizeram o campeonato. Cara, eu queria saber como é que foi o processo para você estar lá, porque os relatos do Michael como treinador lá são uma coisa sensacional. Assim. Uma certa figura aí fica falando, pô, é um cara calmo, o moleque lá do Tabajara eu provocava, fazendo assim, apontando a arma, e você botando moral pra cima do moleque. Acho que você tá acostumado, né, cara? Acho que luta, vive isso, acho que o diálogo, a atitude o diálogo, acho que, né, então ficou bacana, eu fiquei até feliz por ser convidado. Meu filho gosta de jogar bola, a galerinha lá, montando um time lá. E vocês tiveram que montar o time em cima da hora. Porque é um núcleo, bom lembrar, é um núcleo de jiu-jitsu. Tinha gente lá de futebol. Por exemplo, a molecada de Petrópolis, até o pessoal de Posse, que são provavelmente os nossos próximos convidados a virem aqui. A galera que, beleza, não jogava futebol de areia, né? Porque não tem praia em Petrópolis, mas assim, tá já acostumado a jogar bola, treina todo dia, toda semana. E você teve que montar um time em cima da hora. Montamos um time em cima da hora lá e acho que ganhamos uma, perdemos a outra. O empate foi que a gente não foi pra semifinal, porque foi saldo de gol. Mas, pô, ficou bacana, suporte exemplar, o ônibus ia buscar.
trazia E lá. pra molecada, tu achou assim, tipo, foi uma parada maneira, assim? A molecada monta ali, nunca nem pisou em Copacabana, cara. É Ela isso que falou eu- ali, existe um mundo ali que... Pô, o cara ficou assim, olhando pro Palace lá pro hotel, pô... Tipo, Palace você Hall a existe, vida só toda, vi na TV. Para as fotos e pra ir embora. Mó guerra pra ir embora, ninguém queria ir embora. Queria ficar Entendeu? lá na Queria praia. ficar lá. Curtir E a era, praia, era engraçado, curtir até um relato que eu vi lá, o pessoal de Posse, até da Taquara também, de Petrópolis. Muitas crianças nunca tinham ido na praia, foi a primeira vez que eles foram na praia. E, cara, tava um tempo horroroso, assim, tipo assim, o pessoal que mora em Copacabana vai pra praia naquele dia, pô... Só um dia que fez sol, o nublado, resto de chuva, né? Tá nublado, o que eu vou fazer na praia? A molecada não queria ir embora, cara. Não queria ir embora, só que, tipo Irado. assim, não dá pra ir no mar, com chuva, risco de trovoada, Exatamente. segurança da molecada tem que levar de volta pra Mas, casa. pô, né? a galera que nunca foi, vai pouco, né? Tem E eu fiquei chega lá. preocupado, cara. O primeiro dia foi eu sozinho, depois foi o Rafael, no terceiro jogo a Isadora foi. Pô, um montão de moleque, 15 moleque, tu vai, vou na praia, tá amarrado. Eu não sei nadar. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Mar é traiçoeira. Vai, eu né, nem. cara? Eu vou pra Praça Funaria, dou um mergulho e volto. Entendeu? Vou fazer o que lá? Pra molecada, às vezes é perigoso mesmo, né? Complicado. Ainda mais... Quando a nesse gente é dia- criança, a gente tem coragem pra tudo, né? Não, nem pensa, porque às vezes nem bota na cabeça, posso ir na foto. Tá nem aí, Não, tá nem aí, tá nem aí. Tá nem aí, pô. Então, Quando pô, tu primeira vê, vez já não, mas é uma das poucas oportunidades que o moleque vai ter de dar A praia. maioria lá nunca tinha ido em Copacabana. Sim, pô, que maneiro, cara. Então, mais um exemplo de galera que, pô, tirou proveito desse campeonato. E mais uma vez aí, pelo projeto aí, agradecer ao deputado Hugo Leal aí. Se tiver uma competição aí, que nem tu falou, Tapatês, visto num suporte desse aí, com certeza vai ser top. Show aqui. Bem-vindo. O suporte Vai lá rolar, vai foi acontecer, vai top, acontecer. legal, Rafael. Gosto, Maneiríssimo. pô, uniforme, tudo. Igual jogador, os caras desciam, não me paravam em frente ao Palace Hall lá, né, em frente ao hotel, descia lá e tirava onda, maneiro. Galera, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. As perguntas fluíram, cara. Eu sempre sou assim, toda vez que eu monto aqui, porque a gente monta um roteirinho e tal, cara, eu tento encher de perguntas, que a minha preocupação é essa. Só que às vezes a conversa é fluida, né? Então vai passando, cara, a gente nem falou sobre nota. tudo. Maneiro. Conseguiu conversar sobre tudo. Sim. Cara, eu queria saber de vocês. Hoje vocês são referência na comunidade de vocês. E tem muitas crianças que se inspiram em todos vocês aqui. Então, eu queria que vocês, como referência hoje em dia, o que vocês falariam para elas hoje, com a experiência que vocês têm? Ou se você se olhasse hoje como criança, o que você falaria para o seu mais novo, assim, ou para uma criança da comunidade? Não só para essas crianças ouvirem, mas para as crianças fora do projeto, até do projeto também, tem uma noção. Rafa, eu queria que você começasse. Qual conselho você daria hoje para uma criança, seja no esporte, seja na vida, em qualquer coisa? Fique à vontade aí para falar. Então, eu acredito que a educação, ela liberta, né? Então, se tem um conselho que eu daria para as crianças do projeto é que estudem, não deixem de treinar, se esforcem no treino de vocês, mas estudem, busquem conhecimento, não faltem às aulas, porque o esporte é importante, mas a educação vai abrir portas para vocês. É isso. Show, Rafinha. Obrigado, cara. Tamo junto. Maicon, queria que você deixasse um recado aí. Qual conselho você daria, não só para os seus alunos, mas para os alunos do nosso projeto, também de fora do projeto? Como o Rafa falou, primordial, né? Educação. Galera, estuda. Prioridade, estudar. Treinar, tá? Vamos treinar. Ficar longe das coisas mais camponinhas, tá? Procurar andar com pessoas que vai agregar coisas boas na tua vida, tá? Perfeito. E um recado também para os pais, que os pais também, por ser um projeto social, eu vejo muito, eu fico muito triste assim, que leve as suas crianças para treinar, entendeu? Que dali pode sair ali um campeão, pode sair alguém ali que pode até ajudar a família no futuro, e às vezes, por ser projeto social, é gratuito, e a galera, às vezes, os pais, tipo, relaxa muito, vou quando der, vou, que às vezes as crianças chegam lá, faltou para tio, porque minha mãe não me trouxe, que meu pai não me trouxe, minha mãe tá com preguiça, isso, aquilo, e vamos levar nossas crianças para treinar, porque cara, só a gente que vive aí sabe o poder que o esporte, né, ensina, nem falou disso, tem na vida da criança. Show, cara. Pará, para você finalizar, qual o conselho que você daria para as crianças hoje do projeto, fora do projeto, núcleo de Rio das Pedras e da comunidade? Até porque você falou que você tenta retribuir muito para o pessoal da comunidade. Então,
Eu diria, claramente, né, que a educação é primordial. Assim, você sempre buscar a melhorar, buscar aprender, ler, estudar, aprender a falar outra língua. Porque tudo isso é um caminho que vai abrir mais portas lá na frente para vocês. Eu digo isso por experiência própria. Muitas coisas que eu deixei de lado, hoje em dia estou tendo que correr, entendeu? Por exemplo, eu era muito apegada à minha unha. Isso pode ser muito fútil, mas tipo, eu era muito apegada à minha unha. Deixei de tocar meu violão, deixei de fazer minha aula de piano, e hoje em dia eu preciso, entendeu? Então, assim, quando abrir uma oportunidade para vocês de vida, quando um deputado, como o deputado Hugo Leal chegar e oferecer um esporte, oferecer algum, né, projeto... Uma ação social. Uma ação social. Agarre, entendeu? Não falta, se dedique, seja responsável, obedeçam os pais. E essa questão das más companhias, gente, conta muito. Vocês têm que andar com gente que somem, né, na vida de vocês, com pessoas que falem coisas boas, porque quando a gente anda com pessoas que são mais influências, a gente se contamina. E isso é uma dica, assim. Pro lado bom também, né? Pro lado bom também. No jiu-jitsu, nossos melhores amigos são aqueles que apertam nossos pescoços, né? Com certeza. E acreditem em vocês mesmos. Eu acho que eu não teria feito nem metade das coisas que eu tivesse feito se eu tivesse ouvido alguém. Assim, se vocês têm um sonho, vai até o final. Vai até o final. Não fica ouvindo ninguém. Se o seu coração bate por alguma coisa, seja pela música, pela dança, pela arte, pelo esporte, segue. Segue até o final. Muito bom. Show de bola. Ara, se você quiser deixar, eu vou pedir isso para os três, mas se vocês quiserem deixar um agradecimento para alguém especial, é o momento, olhando para aquela câmera ali, e também deixar a sua arroba e a arroba do projeto, se você quiser, por favor. Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus por tudo, por todas as coisas que Ele tem feito. Queria agradecer aos meus parceiros de trabalho, o Rafa, o Renato, o Fábio, pela oportunidade, pela parceria. Eu acho que nós somos um time muito, né, unido, assim, pelo deputado Hugo Leal. Também muito, muito obrigado por ter permitido que eu entrasse. Obrigado também pelas crianças do projeto, porque, cara, eu tô 2 anos parada na música. E aí eu me tornei mãe. Minha filha tem 1 ano e 3 meses e eu fiquei parada também. Então, quando eu entrei no projeto, eu olhei uma esperança nas crianças que eu falei, qual é? Você saiu daqui, tipo, você tá retrocedendo, tipo assim, porque me deu vontade de desistir, me deu vontade de parar, porque minha vida parou quando eu fui mãe. Então, um olhar que eu vejo de esperança para as crianças, mas foi um respirar, um renovo, um combustível, olhar que as crianças estavam ali lutando por uma coisa, pela uma mudança de vida. E eu, caraca, eu também já estive nesse lugar. É para eu continuar também, entendeu? Tem outras pessoas que me enxergam também, que veem, que me têm como... De repente, se eu parar, outras pessoas vão parar também. Então, me fez refletir muito, sabe? Eu entrar ali sobre isso. Então, é isso. Que bom que te refletiu dessa forma, assim, que te deu combustível e fez com que você se movimentasse, né? Conseguisse voltar a seguir aos trilhos. Você quer... Deixa a arroba do Rio das Pedras. Sim. Galera, eu venho convidar vocês a seguir a gente lá no projeto Ecoar Rio das Pedras, que o arroba é Ecoar_Rio das Pedras. E o meu nome oficial para vocês acompanharem o meu trabalho também na música. E é isso. Show. Obrigado, viu, Lara? Agora, Maicon, se você quiser também deixar um agradecimento aí a alguém e também depois deixa as suas arrobas aí para o pessoal seguir e o arroba do Ecoar de Santa Cruz. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? Depois aí quero agradecer também ao deputado Hugo Leal, agradecer também meus parceiros de trabalho lá, o Rafael, a Isadora, agradecer aí os pais, todas as crianças lá que faz parte do nosso time. E é isso, cara, só gratidão mesmo. E vou deixar meu arroba aqui, galera, para vocês seguir lá, em Santa Cruz, Projeto Ecoar Santa Cruz, né? Tudo junto. E o meu é Maicon Bomba, só botar lá aqui. Maicon Bomba, aqui, ó. Tá? Mas ele não Nossa, eu vou pedir o treino dele, pô, mano. Pô, quero... Passa essa Você receita. de Maicon Bomba. 20 anos atrás, novinho, 16 anos, era fortinha. Virou apelido.
Show, Michael. Muito obrigado. Rafinha, sua vez, se você quiser deixar um recado aí para alguém, Quero deixe sim. seus agradecimentos e também sua arroba no Instagram. Quero deixar aqui um agradecimento pelo convite, tá, cara? Pô. Obrigadão pelo convite, tá, meu irmão? Ai, Tamo com junto. certeza. É isso aí. Pô, tamo junto. Sou Leal Podcast, não é isso? O canal aqui, o Sou Leal Podcast. Sou Leal Podcast, tá bom? Então, um agradecimento aí ao Caio, a todo mundo do Projeto Ecoar, tá? A todos os colaboradores. Quero agradecer ao deputado Hugo Leal pela oportunidade, tá? De nos conceder esse projeto maravilhoso para que a gente possa trabalhar com o que a gente ama, tá bom? E convidar vocês para seguirem, participarem dessa corrente do bem, que é o Ecoar. Bota lá também Ecoar, RJ, underline RJ. Eu ia fazer essa, mas bom que tu fez meu trabalho já. Ah, Eu ia aí fazer reforça então. Segue lá que o projeto é maneiríssimo, vale a pena, tá bom? E se quiser conhecer meu trabalho também, como professor, Pisiali RPMA. Beleza? Vou deixar aqui escrito também para o pessoal poder Obrigado. acompanhar. Bom, eu queria agradecer a vocês três por terem aceito o convite, tá? Muito obrigado. Nosso bate-papo foi muito legal. Foi. Eu tava muito nervoso porque era a primeira vez que eu ia fazer essa entrevista com mais de 2 pessoas. São 3 pessoas hoje aqui pra gente fazer a dinâmica. Bacana. Mas foi super fluido, super de boa. Muito obrigado novamente por terem aceito. E você aí de casa, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Não esqueça novamente de se inscrever, deixa o like aqui. Siga a gente no Instagram, como o Rafa falou, no Ecoar_RJ. Siga o @Sou Leal Podcast. Se inscreva aqui também no canal do Sou Leal Podcast. Pessoal, muito obrigado pela presença novamente. Boa. Tamo Obrigado junto. a você. Pessoal, até a próxima. Um abração. Valeu, Galera, galera. os-